Boa noite a todos os amigos do YouTube. Estamos de volta com a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje vamos continuar a partir do capítulo 8 de Mateus. No vídeo anterior nós terminamos o Sermão da Montanha no capítulo 7 e termina ali quando Jesus termina de dizer as palavras e as multidões ficam extasiadas com o ensinamento dele, porque ele ensinava tudo com muita autoridade. E agora vamos dar continuidade aqui no capítulo 8. Sem mais demora, peço para que você que está acompanhando essa série compartilhe os vídeos com as pessoas que têm dificuldade de leitura, que não dispõem de muito tempo para ler, mas dispõem de tempo para ouvir no carro, durante o horário de almoço ou até mesmo antes de dormir. E dispõe de 10, no máximo 15 minutos para ouvir um pouquinho da palavra. Vamos lá, a partir do capítulo 8 de Mateus. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele lhe estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero, ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob meu comando, e quando digo a um vai, ele vai, e quando digo a outro vem, ele vem, e quando digo ao meu servo faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou são. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele. Com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: Ide.
Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: "Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados." Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: "Blasfema." Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: "Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. E vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Este, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores?" Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores." Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: "Por que razão nós, os fariseus, jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu-lhes: "Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa, o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário estouram-se os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam." Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá." Levantando-se, Jesus o seguia, juntamente com os seus discípulos. Enquanto ia, certa mulher, que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo: "Será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada." Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: "Ânimo, minha filha, tua fé te salvou." Desde aquele momento, a mulher foi salva. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: "Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, apenas dorme." E caçoavam dele. Mas, assim que a multidão se foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão, e ela se levantou. E a notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos, que gritavam e diziam: "Filho de Davi, tem compaixão de nós." Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. E Jesus lhes perguntou: "Credes vós que tenho o poder de fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." Então tocou-lhes os olhos e disse: "Seja feito segundo a vossa fé." E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: "Cuidado, para que ninguém o saiba." Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. E logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: "Nunca se viu coisa semelhante em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios." E Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas poucos os operários.
Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Amém? Esses foram os capítulos 8 e 9 de Mateus e nós vimos aqui uma série de milagres e maravilhas que Jesus operando e mostrando para o povo que realmente o reino de Deus tinha chegado na terra, abençoando a todos, sem acepção de pessoas. Que nós também sejamos assim no nosso dia a dia, sem acepção de pessoas, amando a todos e pregando o Evangelho a todos. Obrigado por me acompanhar nessa leitura. A partir de amanhã nós continuamos a partir do capítulo 10. Tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e até mais.